Olá, meu nome é Marcelo Barbosa, bem-vindo a mais essa aula de Excel. Nesta aula e na próxima vamos falar sobre as principais funções quando trabalhamos com textos. Como tem várias funções muito boas para se trabalhar com texto, eu vou dividir esta aula em duas. Nesta primeira parte vamos ver as seguintes funções: arrumar, concatenar e unir texto, direita e esquerda, extração de texto e repetições. Depois teremos outras funções de texto, mas isso vai ficar para a próxima aula, para não ficar uma aula muito grande. Mas antes de falar sobre as funções de texto, eu queria dar um recado para vocês. Primeiro, nós temos uma comunidade chamada Desvendando Excel no Facebook e outra no WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo você tem os links para você se cadastrar e não perder as nossas novas aulas. Também não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, justamente para não perder as nossas novas aulas. Temos aulas todas as semanas. Bom, vamos lá. Então essa primeira parte vai ser dedicada a estas funções aqui, exclusivamente para tratamentos de textos. E a primeira que a gente vai ver é a função arrumar. Ela é bem prática porque às vezes nós temos textos como estes aqui, com uma quantidade grande de espaços antes, depois, no meio da frase, e eu não quero isso, eu quero tirar isso e deixar tudo arrumadinho com um apenas espaço entre cada palavra, inclusive tirando espaços que tem à esquerda ou possivelmente à direita. Como é que eu utilizo ela? Muito simples, venho aqui, igual a arrumar, e aí indicamos a célula onde está o texto, Enter. Veja que ele deixou as palavras do jeito que estavam, só que tirou o excesso de espaços do meio. Vamos dar Ctrl C aqui e vamos dar Ctrl V para ver o que ele faz com essas outras. Veja que ele fez exatamente o que era para fazer, tirou os espaços em excesso, deixou apenas um espaço entre cada palavra, tirou espaços que porventura tinha antes e não mexeu nas letras, não mexeu se é maiúsculo ou minúsculo, apenas tirou excesso de espaços. Função bastante útil para realmente arrumar um texto. Vamos para a segunda função, que é a função que junta textos em uma única frase, junta pedaços em uma única frase, em uma única célula. E para isso eu quero mostrar para vocês 4 funções diferentes que têm funções basicamente semelhantes, fazem basicamente a mesma coisa, mas com pequenas diferenças entre eles. Vamos começar com concat, que é a abreviação de concatenar, mas é uma função mais nova que o concatenar. Vocês vão ver por quê. Como é que a gente faz? Igual concat, e aí eu quero juntar numa única frase, numa única célula, esses 4 conteúdos aqui, esses 4 pedaços de texto aqui. Eu posso fazer assim, aponta o primeiro, ponto e vírgula o segundo, ponto e vírgula o terceiro, e assim por diante, para todos os textos que eu quero concatenar ou juntar. Veja o resultado. Concatenar, já vou aproveitar e vou voltar depois falar do concat novamente. Concatenar pode ser usado da mesma maneira. Concatenar. E aí, apontar um por um. Aí você me pergunta, mas qual a diferença então? A diferença é que no concat eu tenho um outro jeito de fazer isso, mais fácil, quando eu tenho uma faixa definida de células e não são células espalhadas pela planilha. Quando são como essas aqui, que estão uma embaixo da outra, eu posso, em vez de apontar uma por uma, simplesmente faço a marcação da faixa toda, de A5 a A8, por exemplo, e fecho. E ele vai fazer a concatenação bastante fácil, sem precisar apontar célula por célula. Se eu tentar fazer isso com concatenar, veja o que acontece. Eu vou apontar a faixa e fechar, e ele vai fazer um despejo de células aqui, iguaizinhas às originais, e não vai juntar tudo na única frase. Então eu tenho que utilizar o concatenar do outro jeito, que é colocando ponto e vírgula entre cada uma das células que eu quero juntar, mesmo que estejam todas próximas num único bloco. Então, a concat é mais prática quando eu tenho que juntar os conteúdos de células que estão num único bloco, eu faço concat, que ele vai me juntar tudo de uma vez. E é também uma função mais nova, talvez a concatenar até um dia deixe de existir, porque a concat faz a mesma coisa com vantagens. A função e-comercial faz exatamente a mesma coisa, só que
de uma maneira um pouquinho diferente. Eu tenho que apontar a célula inicial, e aí eu coloco E comercial e coloco a próxima, que eu quero juntar. E comercial a próxima. Não precisa estar uma do lado da outra, claro, pode estar dispersas em vários locais das planilhas, mas é assim que a gente utiliza. Coloquei comercial, quando dá um Enter, ele dá o mesmo resultado. Só que em vez de utilizar uma função, é um operador que faz uma junção de textos. E tem o unir texto. Mas, de novo, unir texto não é a mesma coisa que concate ou concatenar? Não exatamente, porque no unir texto eu vou unir texto, mas entre esses textos que eu estou unindo, eu consigo colocar um delimitador, um separador. Vamos lá, igual a unir texto. E o primeiro argumento é o delimitador, ou seja, o que eu vou utilizar entre as palavras que eu vou juntar. Entre aspas, eu coloco, por exemplo, tracinho, ponto e vírgula, e aí o próximo argumento. Eu vou ignorar as células que estiverem vazias ou não? Aí há uma diferença, né? Se eu concatenava com as outras funções, quando a célula é vazia, vai ficar sem nada ali no meio das duas palavras, não vai nem aparecer. Mas agora, como eu tenho um delimitador, concatenar uma célula vazia vai fazer com que fique dois delimitadores juntos. Então, às vezes eu não quero isso. Então, se eu quero ignorar células vazias, eu vou colocar aqui verdadeiro. Se não, eu coloco aqui falso. E agora sim os textos que eu quero concatenar. Eu posso apontar um por um, separando por ponto e vírgula, como fazemos com concatenar e também concate, mas essa função também permite eu utilizar blocos de células, que é o que eu vou fazer. Vou apontar o bloco todo de células, fechar parênteses, e vemos que ele faz a união, só que a diferença aqui é que eu consigo colocar um delimitador entre essas palavras, entre esses textos, automaticamente, para não ficar tudo grudado, como é o caso das outras três funções que a gente viu. Vamos para a próxima? Direita e esquerda. Pelo nome você já deve imaginar o que ele faz. Ele vai retornar N caracteres que estão à direita de uma frase ou à esquerda, conforme a função que eu utilizo. Vamos ver o direita? Igual a direita, apontamos o texto e colocamos quantos caracteres que eu quero retornar. Por exemplo, 4. Ele vai me pegar os 4 caracteres mais à direita. Mas em vez de fazer isso, vamos fazer diferente. Vamos colocar a quantidade de caracteres aqui nessa coluna D e vamos utilizar direita e esquerda nessa quantidade de caracteres para cada uma dessas frases e ver como é que é o efeito. Vamos dizer que eu quero aqui 2 caracteres, aqui 3, aqui 5 e aqui 10 caracteres. Vamos pegar aqui direita deste texto aqui, ponto e vírgula, esta quantidade de caracteres. Ele pegou 2 caracteres mais à direita, que é o TO. Agora vamos aqui à esquerda. Desse mesmo texto, ponto e vírgula, também 2 caracteres. Pegou AZ, são os 2 caracteres mais à esquerda do texto. E agora vamos replicar aqui para baixo a fórmula e vamos ver o que acontece. Aqui, ó, eto, preto, o preto, são esses caracteres. Veja que vem os espaços também. Veja que aqui aparentemente não retornou nada, mas na verdade os 3 caracteres mais à esquerda são justamente espaços aqui nessa frase. Então ele retornou 3 espaços, embora você não consiga ver. Tá? Então direita e esquerda sempre vai retornar uma certa quantidade de caracteres que está ou à direita ou à esquerda, conforme a função da frase ou da célula que eu escolhi. Vamos ver o próximo, extração de texto. Com ele eu consigo extrair, pegar um pedaço de um texto de uma célula com base no número inicial do caractere e quantos caracteres que eu quero retornar desse texto. Então vamos lá, vamos escolher aqui um número inicial, vamos a partir do primeiro, por exemplo, a partir do quinto, a partir do 10º, a partir do 12º. Aqui eu quero retornar 5 caracteres, aqui eu quero retornar 10, aqui eu quero retornar 4 e aqui 6, por exemplo. Né? Você pode digitar outros números aí. Vamos ver como é que funciona? Igual, extração de texto. O texto é sempre esse aqui, vou colocar F4 para ficar uma referência absoluta. Ponto e vírgula, número inicial, segundo caractere,
a partir do segundo caractere, ponto e vírgula, quantidade de caracteres, eu quero retornar 5 caracteres a partir do segundo. Então temos ZUV, número inicial 2, ou seja, segundo caractere é Z, e a partir daí 5 caracteres, o Z, o L, espaço e V. O espaço conta também como caractere. Vamos ver como é que se comporta com as outras quantidades? Olha só, verde ama. A partir do quinto caractere vamos retornar 10. Então qual é o quinto caractere? 1, 2, 3, 4, 5. É o espaço. E depois voltamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, espaço verde ama são 10 caracteres a partir do quinto. Aqui retornou 4 caracteres a partir do décimo. E aqui retornou 6 caracteres a partir do 12º. Então, é uma função bastante útil para pegar pedaços de um texto e usar em outro tipo de fórmula, em outro contexto. E, por fim, o rept, que é uma repetição. Eu vou repetir uma palavra, um texto, uma quantidade N de vezes. Vamos até aqui já preencher quantidades de vezes diferentes. Aqui eu quero 2 vezes, aqui eu quero 3 vezes, 5 vezes, 8 vezes. Função é rept. Abre parênteses, qual é o texto que eu quero repetir, ponto e vírgula, a quantidade de vezes que eu vou utilizar a coluna C, fechar parênteses, e aqui temos azul, azul. Vamos replicar para baixo e vamos ver o efeito. 3 vezes a palavra verde, 5 vezes a palavra amarelo, 8 vezes a palavra preto. Temos até que aumentar a coluna porque não coube aqui. Ok? Veja que ele não coloca separadores aqui no meio, ele coloca essa quantidade de vezes exatamente desse texto que está aqui. Tá? Se eu quiser algum espaço, por exemplo, eu tenho que editar a célula, colocar um espacinho antes, aí ele sim coloca esse espaçamento entre eles, por exemplo. Tá ok? Então, nessa primeira parte da aula, vimos essas funções aqui, de arrumar, concatenar texto, unir texto, direita e esquerda, extrair texto e repetições. Na próxima aula, semana que vem, vamos ver mais 5 outras funções de texto que são bastante úteis, tá bom? Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar notificações e nos vemos na próxima aula. Até lá!